Olá, vamos começar hoje com uma cena. Imagine assim, um líder comunitário, sabe, um presbítero na igreja dele, uma figura super ativa e respeitada por todo mundo. Uhum. E aí, de repente, de um dia para o outro, ele é retirado de todas as funções. Do nada. Do nada, fora do púlpito, afastado de um grupo de estudos que ele liderava. E o pior, não tem uma acusação formal, não tem uma conversa, sabe, nenhum direito de se defender. Nossa. A única coisa que ele recebe é uma explicação bem vaga sobre o fim de um ciclo e, para selar tudo, uma carta de recomendação que ele nunca pediu, basicamente dizendo para ele procurar outra igreja. Essa cena, que infelizmente não é tão incomum, é o ponto de partida para a nossa conversa de hoje. A gente está se baseando num material bem denso sobre o assunto, principalmente num texto do Marcos Benedito chamado Injustiça Espiritual e Abuso de Autoridade. Certo. E o que ele faz é usar a própria Bíblia para, desmontar essa prática. Exato. E a nossa missão aqui vai ser mergulhar nessa tensão. Porque, de um lado, a gente tem esse argumento, né, de que a falta de um processo já é uma violência em si, Uhum. mas do outro tem a ideia de que a liderança, às vezes, precisa agir como um guardião, de forma enérgica, para proteger o todo. Exatamente. Então, vamos investigar a psicologia por trás disso, os modelos de liderança e as consequências, né? É uma conversa sobre poder, procedimento e essa linha bem tênue entre o que é proteção e o que é abuso. Vamos lá. Ok, vamos começar a desempacotar o argumento central do texto do Benedito. Ele parte de uma premissa muito forte, citando o Evangelho de João. Sei. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. A crítica dele é que quando você tira o processo da equação, a acusação, o diálogo, a defesa, o que sobra não é justiça, É arbitrariedade. é o exercício puro do poder. Exato. E o que eu acho fascinante é como ele eleva essa questão. Não é só um erro administrativo, sabe? Não. O argumento é que o reino de Deus não se governa por conveniências pessoais, mas por princípios eternos. Ou seja, a forma como as coisas são feitas é inseparável do resultado. Entendi. A ausência de um processo justo não é só uma falha. É uma violação de um princípio espiritual fundamental. Na prática, a ação deixa de ser justiça e vira um ato de vontade de quem está no poder. É tipo a diferença entre governar e reinar. Faz todo sentido. Mas é aí que entra aquele contraponto que a gente mencionou, né? Isso. Porque uma outra linha de pensamento, mais pragmática, diria que um líder às vezes precisa agir como um cirurgião. Se tem um tumor ali, seja uma dissidência, um comportamento ruim, o que for, Certo. ele precisa ser removido rápido para salvar o corpo todo. Nessa visão, um processo longo poderia contaminar a comunidade, causar mais divisão. A prioridade seria a saúde do rebanho. Exato. Mesmo que isso signifique sacrificar um indivíduo de forma abrupta. Essa é a tensão clássica, né? A justiça para o indivíduo contra a segurança do coletivo. Pois é. Essa visão pragmática diria que o líder tem uma responsabilidade que vai além dos procedimentos. Ele precisa ter coragem de tomar a decisão impopular pelo bem maior. O problema, e aí é que a análise de Benedito entra com tudo, é quem define o que é o tumor. Exato. E o que acontece quando a motivação por trás do bisturi não é a saúde, mas o medo do cirurgião. É aí que a análise fica muito mais profunda. E para ilustrar esse risco, o texto busca paralelos na Bíblia. O primeiro é muito, muito poderoso. É a história do cego de nascença, lá em João capítulo 9. Uhum. Ele é curado por Jesus, e os líderes religiosos da época, os fariseus, pressionam o cara para negar o milagre. Certo, para invalidar o que Jesus fez. Isso. E como ele insiste em dizer a verdade, a reação deles é imediata. Expulsam ele da sinagoga. Fim de papo. E o detalhe crucial que o texto sublinha é a reação de Jesus. Sim. A Escritura diz que Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, perguntou-lhe. Ou seja, Jesus não valida a decisão da liderança. Não. Ele não se alia a quem exclui para manter a paz. Pelo contrário, ele vai atrás. Ele procura ativamente quem foi descartado. Nossa. A implicação que o texto traça é demolidora. Lideranças que usam a exclusão como ferramenta se parecem com os fariseus, não com Jesus.
Elas se afastam do princípio de restaurar quem foi injustiçado. Sabe, quando eu li essa parte, eu tive que parar um pouco, porque o texto não só critica a ação, ele vai atrás da motivação. E ele dá um nome para esse comportamento: o espírito de Diótrefes. Ah, sim. Confesso que eu tive que pesquisar, é uma figura quase obscura, né? É uma menção bem rápida numa das menores cartas da Bíblia, mas que é um raio-x perfeito de uma personalidade. Totalmente. O texto diz que ele gosta de exercer a primazia, ou seja, ama ser o número 1, e por causa desse desejo de poder, ele expulsa da igreja qualquer um que possa ameaçar o controle ou o destaque dele. Ele é o protótipo do líder inseguro, então. Exatamente. O líder que não tolera ninguém que possa brilhar perto dele. Então a análise nos leva a uma questão de diagnóstico. A tese não é que toda a remoção de um líder seja errada, mas que a gente precisa examinar a motivação por trás. Isso. Esse espírito de Diótrefes sugere que a ação muitas vezes não nasce de um zelo pela comunidade, mas de algo bem mais humano. Insegurança, ciúmes, medo de perder o controle. É uma análise da psicologia da liderança tóxica. E isso se conecta com outro paralelo que o texto usa que é genial, a relação do rei Saul com Davi. Claro. Saul não tinha uma acusação formal contra Davi. O problema de Saul era o sucesso de Davi. Era o medo de ser ofuscado, de perder a popularidade. As pessoas cantavam: Saul feriu seus milhares, mas Davi seus 10 milhares. Exato. A perseguição a Davi nasce inteiramente da insegurança de Saul. E o texto argumenta que, muitas vezes, quando um líder em ascensão é de repente descartado, a motivação real não é um erro que ele cometeu, mas o acerto que ele representa. É um medo que ele desperta no líder que já está lá. Isso nos leva a um ponto crucial, que é a inversão dos procedimentos e dos símbolos. O texto aponta para regras muito específicas que estariam sendo ignoradas. Uma delas de Timóteo é bem direta: não aceites a acusação contra um presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Sim, é quase como um mecanismo de proteção, né? Para evitar que a liderança seja minada por fofoca ou acusações sem base. Uma proteção, boa palavra. É uma espécie de foro privilegiado ético, que exige um padrão de prova mais alto. Ao ignorar isso, a liderança está dizendo que as regras não se aplicam a ela. A ação vira abuso de autoridade. Certo. E vai além. O autor lembra que o próprio Jesus, em Mateus 18, estabeleceu um processo gradativo para resolver conflitos. Primeiro, uma conversa particular. Se não resolver, levam 1 ou 2 testemunhas. Só depois o caso vai para a comunidade. Pular todas essas etapas é visto como uma desobediência direta. E talvez a inversão mais, perversa de todas seja a da carta de recomendação. Nossa, essa parte é muito boa. Porque, em teoria, receber uma carta dessas é uma honra, certo? Claro. Mas nesse cenário, o texto a chama de exílio espiritual disfarçado. É uma ferramenta para fazer a remoção parecer amigável, mas que, na verdade, é só uma forma de evitar o conflito. O contraponto histórico que o texto faz é brilhante. Na igreja primitiva, as cartas de recomendação eram um selo de confiança. Elas garantiam que a pessoa seria bem recebida em outro lugar. Era um passaporte de boa-fé. Sei. Quando essa mesma ferramenta é usada, sem ser pedida, para empurrar alguém para fora, o significado dela é corrompido. De um símbolo de confiança, ela vira um instrumento de descarte. Um ato de, nas palavras do autor, omissão e covardia espiritual. É uma forma de não ter a conversa difícil. Exato. É mais fácil entregar uma carta do que olhar no olho e justificar a decisão. Isso me lembra muito algumas práticas do mundo corporativo, sabe? Como que? O famoso plano de melhoria de performance, que em muitas empresas não é para melhorar ninguém. É só o primeiro passo burocrático para demitir a pessoa. Perfeito. Usa-se a aparência de um procedimento para mascarar uma decisão que já foi tomada. A lógica é a mesma? É exatamente essa conexão. Seja na igreja, na empresa ou na política, quando o procedimento deixa de ser um caminho para a justiça e vira um teatro para justificar o poder, alguma coisa fundamental se quebrou. E o texto contrasta tudo isso com o modelo de liderança de Jesus, que criticava os líderes que atam fardos pesados nos outros. A frase dele, "Entre vós não será assim",
É um chamado para um modelo radicalmente diferente. Baseado no serviço, na restauração. Não no controle e no descarte. Exato. Então, se a gente juntar todas as peças, o que temos? O texto constrói um caso muito robusto, usando termos bem fortes, né? Injustiça, abuso de autoridade, desonra. Sim, e diagnostica a causa como uma liderança movida por medo e inveja. É uma condenação sem meias palavras. E qual seria o caminho alternativo segundo o texto? Então, ele aponta para o que a própria Escritura ofereceria. Cita passagens como corrigi-lo com o espírito de mansidão ou procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Ah, sei. Tese central que ele extrai disso é que quem ama, conversa. Quem se importa, investiga. Quem lidera com responsabilidade, busca restaurar, não descartar. Certo. Portanto, afastar alguém sem causa justa e sem processo é, na visão do autor, uma falha moral e uma quebra dos princípios mais básicos do Evangelho. O texto encerra com uma das advertências mais pesadas de Jesus, né? Aquela do Evangelho de Lucas sobre o mal de fazer tropeçar um dos pequeninos. Exatamente. Ele afirma que Deus leva muito a sério a forma como seus servos são tratados. É um chamado à reflexão. Com certeza. E isso nos deixa com um pensamento final que vai além do contexto da igreja. A análise que a gente explorou hoje está, claro, mergulhada numa linguagem teológica. Sim. A questão que fica, então, não é só para líderes de igreja, é para todo mundo. Nos nossos ambientes, como é que a gente pode desenvolver um olhar crítico para diferenciar uma decisão de liderança que é difícil, mas necessária, de um ato de injustiça disfarçado de procedimento? Boa pergunta. Onde exatamente a gente traça a linha quando a proteção do grupo é usada como justificativa para silenciar uma pessoa? Essa é a pergunta que talvez não tenha uma resposta